Arts. Aqui nós temos alguns jogos da linha do PS4, que são jogos que estão aclamados aí no momento alguns, e outros estão sendo esperados para lançamento, como no caso Final Fantasy e Uncharted. Equipe de desenvolvimento são as pessoas por trás desses jogos que vocês tanto jogam e gostam, né? Por exemplo, essa equipe ela é muito maior do que os nomes que estão citados aqui. Aqui eu citei somente os principais líderes de equipe e o pessoal que faz a parte do teste do game, que são muito de suma importância também para que o jogo saia com uma qualidade alta. Então vamos falar sobre eles. Nós temos o Game Designer, que é a pessoa que tem a ideia, a pessoa que tem a noção principal de como vai ser o jogo. Ele cria os mecanismos, ele cria as ideias, ele cria os principais ideias de personagem, ideias de cenário, então ele vai fazer a parte de concepção do jogo. Ele em si não põe a mão na massa, ele não cria o jogo na parte artística, na parte de programação, ele simplesmente tem a ideia de como vai ser tudo. E ele cria um documento que é conhecido como GDD, que esse documento ele é o guia para que todos os outros profissionais consigam fazer a parte das suas tarefas, ok? Nós temos, por exemplo, o Lead Art, que seria o líder da parte artística do game, o líder de arte. Este profissional ele é responsável por gerir uma equipe de várias pessoas que vão trabalhar em toda a parte artística do game, desde a construção dos cenários, construção dos personagens, edição de som e entre outras coisas. Nós temos o líder de programação. Ele vai cuidar de uma outra equipe que é responsável por criar os menus, os botões, os controles de movimentação do jogo, ou até mesmo as câmeras e toda a parte de programação que está embutida por trás do gráfico que nós vemos. Nós temos a equipe de level design. Essa é uma equipe dentro da equipe de arte, que ela é liderada por uma pessoa que é responsável por criar os cenários do jogo. Toda a parte que o jogador vai ter que passar, atmosfera, ambiente, som, tudo aquilo que vai envolver o cenário dos jogos. E nós temos o Leader Character Design, que é a pessoa que cuida da parte de criação dos personagens do jogo. Desde sua psique, a parte mental do personagem, comportamento, até as partes de criação da sua estrutura óssea, modelagem, textura e tudo mais. Ok? E nós temos por fim aqui o Game Test, que é a pessoa ou grupo de pessoas que é responsável por testar os games, encontrar bugs e mandá-los para ser resolvidos, assim podendo fazer a parte de qualidade do software do game, ok? Ó, vamos mostrar aqui, esse é um estúdio de Santa Mônica, é o estúdio onde foi desenvolvido o God of War. Esse estúdio ele cresceu, né? A foto não está bem que atual, está na época do God of War 2, então esse estúdio cresceu bastante. Então, para vocês terem uma ideia aí do funcionamento, tem algumas mesas, ele tem uma estrutura meio que em L, assim, para o pessoal poder se enxergar. Ele tem divisões de acordo com áreas, para ficar mais fácil a conversação entre a equipe. Olha, aqui nós temos as etapas, o processo passo a passo para se desenvolver um game. Ó, a primeira parte, quando a gente já tem definido o GDD, o documento do Game Designer, nós já temos a equipe dividida, que cada um já sabe a sua tarefa, iniciarmos pelos Concept Arts, que seriam desenhos, quer ver, eu vou mostrar aqui, ó, desenhos de personagens, desenhos de cenários, de como que a ideia vai ser passada por um ambiente de criação 3D. Então você precisa primeiro desenhar e pintar tudo. E com esse desenho, com essa pintura, você está pronto para partir para a parte de modelagem. Ó, a parte de modelagem, você vai, através de polígonos, construir o seu personagem. Aqui, como nós temos exemplo, estamos construindo a face do Arnold Schwarzenegger. E nessa face você tem que trabalhar com extrudes, que são extensões da criação do polígono, e você também tem que trabalhar com topologia. Você tem que conhecer o funcionamento da malha para que ela se comporte adequadamente na hora da animação. Nós temos a texturização. Na parte de texturização, nós temos que abrir a malha do personagem em um plano 2D, chamado de planificação.
Depois nós vamos estar fazendo a pintura desse personagem, que é a parte de texturização. E por fim nós devolveremos essa pintura para envolver novamente o personagem, transformando a sua textura numa forma completa. Temos a parte de animação, que ela é composta de 3 processos. O primeiro processo é a colocação dos ossos dentro do personagem. O segundo processo é a influência que cada osso vai ter sobre pedaços da malha do personagem. E o terceiro processo é animar em si. Temos a parte de programação. Nessa etapa é onde o nosso aluno ele terá contato com as variadas linguagens de programação que nós temos para desenvolver um game. Aqui no caso nós temos a programação visual, que é aquela programação que você não precisa necessariamente ser um programador e conhecer a linguagem para programar, você só precisa simplesmente conhecer a parte lógica. E nós temos os pontos de ligação que faz com que determinados sensores executem determinadas ações dentro do jogo. Ok?